Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Ramuno, seja bem-vindo ao meu canal. E este vídeo vai tratar sobre uma das formas mais utilizadas para a identificação do empresário, que é o nome empresarial. Vamos lá? O nome empresarial nada mais é do que o nome de batismo, de registro do empresário. É aquela forma como o empresário ele é identificado e distinguido no mercado. É a forma como a gente consegue associar a atividade empresarial e aquela atividade empresarial específica à pessoa ou à sociedade empresária ou a Eireli que realiza aquela atividade. Saber identificar o empresário e, por consequência, identificar o nome empresarial, acaba tendo uma primeira função, que é uma função de cunho consumerista. Vai permitir ao consumidor olhar para aquele empresário e saber que ele está comprando do fornecedor A e não do fornecedor B, que ele está comprando o produto A e não o produto B, através da associação ao nome empresarial. A segunda preocupação, ela é concorrencial e tem como principal foco a proteção do próprio concorrente na relação de mercado, que vai permitir que o empresário se distingua dos demais. Dessa forma, o empresário que tiver êxito na atividade empresarial e aquele que sucumbir em razão das suas próprias ações não vai ser confundido com os demais. Antigamente, o nome empresarial tinha uma função ainda maior de diferenciação e identificação do empresário. Antigamente era muito comum a gente ver nos painéis luminosos o próprio nome empresarial, nome de registro, ostentando para que a população e os consumidores identificassem o empresário justamente por aquele nome. Hoje em dia a gente acaba tendo outras formas de identificação do empresário que são mais utilizadas, como por exemplo a marca, que é o sinal distintivo, visualmente perceptível para identificar um produto ou serviço, ou mesmo o título de estabelecimento, que é o painel luminoso. Mas isso daqui vai ter outro vídeo para tratar sobre o assunto. Então, nome empresarial acaba sendo o nome de registro, o nome de batismo do empresário. A partir do momento em que o empresário, a sociedade empresária ou a Eireli são identificados e diferenciados no mercado através do nome empresarial, o nome empresarial tem uma função importantíssima que é reputacional, que é garantir a reputação daquele que exerce atividade empresarial. E justamente por isso o nome empresarial possui uma proteção jurídica. Uma proteção jurídica que tem basicamente duas funções. Uma função que é chamada de função objetiva. Pela função objetiva, o nome empresarial permite identificar e associar aquele empresário à atividade empresarial que ele realiza. Quando eu coloco, por exemplo, Banco Bradesco S.A., eu consigo identificar que aquela sociedade anônima, pelo nome, exerce uma atividade de uma instituição financeira, de um banco. A segunda função do nome empresarial é chamada de função subjetiva, que possibilita identificar que aquela atividade empresarial está necessariamente atrelada àquela pessoa, aquele empresário, aquela sociedade empresária ou aquela Eireli. E notem como guarda uma íntima relação entre as preocupações consumerista e concorrencial que a gente acabou de conversar. Então são as duas principais funções atreladas ao nome empresarial. Olhando para a natureza jurídica do nome empresarial, o nome empresarial ele tem como natureza jurídica algo que se aproxima a uma extensão dos direitos da personalidade. Não é um bem, não é objeto de direito de propriedade, uma vez que não pode ser alienado. A própria inalienabilidade do nome empresarial é uma das características marcantes desse instituto. E isso é previsto, inclusive, no artigo 1164 do Código Civil, que de forma expressa prevê a impossibilidade, em regra, de alienação, de venda do nome empresarial. E o fato de ser uma extensão de direito de personalidade também acarreta uma segunda consequência. Pelo artigo 1167 do Código Civil, o nome empresarial ele é marcado pela imprescritibilidade. Ele é imprescritível. Então, se eu tiver alguma demanda que pleiteie a anulação do nome, um registro irregular associado a um nome empresarial, é imprescritível. São demandas imprescritíveis justamente em razão
de se tratar de uma extensão de um direito de personalidade aplicável, é claro, à atividade empresarial e àquele que exerce a atividade empresária. O segundo tópico importante atrelado à temática do nome empresarial são os princípios vinculados ao Instituto. O primeiro princípio importante é o chamado princípio da veracidade, que é previsto no artigo 34 da Lei 8934, a Lei de Registro Público de Empresas Mercantis. Por esse princípio, o nome empresarial ele deve transmitir e exprimir informações verdadeiras, reais, verídicas. Eu não posso, por exemplo, utilizar uma associação ao meu nome que remeta a uma atividade que aquela atividade empresarial não está vinculada. Eu não posso, por exemplo, vir e colocar como num restaurante que eu seja sócio o nome Beládio Equipamentos Médicos Limitada. Eu sou um restaurante, não tenho nenhum tipo de associação com equipamentos médicos, então o princípio da veracidade impediria isso. De igual forma, eu também não posso associar pessoas que não têm nada a ver com a atividade empresarial ao nome empresarial. Então, sócios que se retiraram, sócios falecidos, sócios que foram excluídos, por exemplo, devem, em regra, ter os seus nomes retirados do nome empresarial. Então, eu também não posso associar a minha atividade a uma pessoa que não tenha vínculo. Vamos supor que eu vou começar a fabricar vídeos para o YouTube, meu nome é Pedro, eu não posso colocar, eventualmente, no meu nome empresarial, Whindersson Nunes, produções artísticas, produções audiovisuais, limitada, porque eu não sou Whindersson. Definitivamente. O segundo princípio é chamado de princípio da novidade e ele é previsto no artigo 1163 do Código Civil. Por esse princípio, a partir do momento em que eu tenho um empresário, sociedade empresária ou EIRELI utilizando aquele nome empresarial, há o impedimento de que outros utilizem o mesmo nome, igual nome, sendo necessário que seja colocada alguma designação a mais para a utilização de um nome assemelhado. Então esse é o princípio da novidade, do qual decorre a exclusividade sobre o nome empresarial. Notem aqui que a proteção do nome empresarial, em princípio, ela vai ter uma proteção estadual, uma vez que o nome, a proteção dele decorre do registro do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis, na Junta Comercial, e a Junta Comercial é um órgão estadual. Então, é possível, em regra, que eu tenha igual o nome empresarial ou muito semelhante em dois estados diferentes, exercidos e utilizados por empresários diferentes. Então, isso é uma primeira questão bastante importante sobre o assunto. E eu também vou ter algumas temáticas que vão ser objeto de outro vídeo, envolvendo o conflito entre marca e nome empresarial, por exemplo. Tirando de lado esse assunto, também é importante considerar que o Brasil é signatário da Convenção de Paris, que trata sobre propriedade e proteção da propriedade industrial. Essa convenção, que foi ratificada pelo Brasil, prevê uma proteção ampla do nome empresarial e que deve ser dada a todos os países signatários de igual forma. Por uma interpretação extensiva, então, do artigo 1163 do Código Civil, à luz da Convenção da União de Paris, é possível defender, é plenamente defensável, que o nome empresarial ele tenha uma proteção a nível nacional, mas isso acaba sendo algo objeto de debate. Uma outra temática atrelada à novidade, ao princípio da novidade, é aquilo previsto no artigo 1166 do Código Civil. Pelo artigo 1166 do Código Civil, o princípio da novidade vai representar justamente a garantia da exclusividade sobre o nome empresarial, ou seja, quem chegou antes e registrou antes vai ter a proteção daquele nome. E o uso indevido do nome empresarial configura crime de concorrência desleal, previsto no artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9279 de 96. É um típico caso de um ato parasitário, de um parasitismo, ou então chamado de ato confusório. Depois a gente vai ter
um momento oportuno para discutir concorrência desleal e as diversas modalidades atreladas. Lembrando que aquele que faz mau uso de nome empresarial alheio está sujeito à responsabilidade e à indenização pelos danos derivados do desvio de clientela. Isso vocês encontram previsão no artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial. Enfrentadas as questões gerais associadas ao nome empresarial, agora a gente parte para entender as espécies de nome. Nome empresarial é um gênero que admite duas espécies. A primeira espécie é chamada de firma social ou razão social, e aqui são sinônimos. A segunda forma, a segunda espécie, é chamada denominação social. A diferença entre essas espécies decorre, em primeiro lugar, da estrutura para a formação do nome empresarial e, em segundo lugar, de quem pode ou não pode utilizar cada uma dessas espécies. No primeiro âmbito, em relação à estrutura, quando eu olho para uma firma social ou razão social, a formação do nome é composta por uma referência, tem como base o nome civil do empresário ou dos sócios que são responsáveis pela sociedade que vai exercer a atividade empresarial. Já olhando para a denominação social, eu posso até ter referência ao nome da pessoa, o nome civil, o nome dos sócios. Mas a base, o cerne, é a atividade empresarial desenvolvida por aquele empresário, sociedade empresária ou EIRELI. Vamos então ver como que isso se comporta dentre as possibilidades e principais formas de organização da atividade empresarial. Em primeiro lugar, nós temos então o empresário individual. O empresário individual, por determinação do artigo 1156 do Código Civil, deve sempre utilizar a firma individual, que nada mais é do que a firma ou razão social aplicada ao empresário individual. Diante disso, o foco, a base, vai ser o nome civil do empresário, da pessoa responsável pela atividade empresarial que adota a forma de organização empresário individual. Olhando para alguns exemplos, então, o primeiro exemplo que a gente tem seria Pedro A.L. Ramuno. Eu posso ter por extenso ou então de forma abreviada. Eu poderia colocar P.A.L. Ramuno ou só P. Ramuno. Tudo isso são variações possíveis. E se você olhar, você pode até perguntar, como que eu vou saber se é empresário ou se é pessoa física? Se for empresário, haverá um registro na junta comercial e também vai ser conferido um CNPJ. Então eu colocaria Pedro A.L. Ramuno inscrito no CNPJ sob o número tal. Seria uma forma de eu diferenciar a pessoa física do empresário individual. E a gente tem a quarta situação, o quarto exemplo. P.A.L.R. referências ao nome civil do empresário, empreendimentos educacionais. Notem que aqui eu tenho até uma menção à atividade, que isso é facultativo, é uma faculdade, não é uma exigência, o que não desvirtua, no caso do empresário individual, o fato de se tratar de uma firma individual. E aí tem o quinto exemplo que vocês conseguem ver, que é Alexander Fleet Fantasias. E aqui, notem uma coisa, vamos supor que eu, Pedro Ramuno, vou utilizar esse nome empresarial, Alexander Fleet Fantasias. Suponha que Alexander Fleet é um nome e Fantasias faz referência a uma atividade empresarial. O meu nome não é Alexander, tampouco Alexander Fleet. Eu estaria aqui, nesse caso, se eu for empresário individual e me valer desse nome, praticando uma conduta irregular, uma vez que eu estaria justamente violando o princípio da veracidade, porque eu não estou passando, transmitindo, exprimindo uma informação real sobre o meu nome empresarial, tampouco, eventualmente, sobre a atividade empresarial que eu exerço. A segunda forma de organização da atividade empresarial que a gente vai ver é justamente sociedade limitada. Pelo artigo 1158 do Código Civil, a limitada pode utilizar tanto razão social ou firma social, que são sinônimos, ou então denominação social. Lembrando que as considerações que a gente vai ver aqui também são aplicáveis à EIRELI, também se aplicam à EIRELI, mas obviamente em substituição da partícula LTDA
limitada por EIRELI, por extenso ou abreviado. Se a gente for olhar alguns exemplos dessa construção, a primeira hipótese que eu poderia colocar seria, imagine um segmento de empreendimentos de equipamentos cirúrgicos, Maneta e Tait Limitada. Nesse primeiro cenário, imaginem que eu tenho sócios Luiz Maneta e Nelson Tait. Maneta e Tait LTDA acaba sendo basicamente uma construção na forma de razão social ou firma social. Se eu tivesse outros sócios, vamos imaginar, tem o Luiz, o Nelson e Jair. Eu poderia colocar sua referência a um dos sócios, Maneta e Companhia, sendo que o e Companhia remeteria aos demais sócios, é permitido isso pela legislação, e ao final sempre a partícula LTDA, que identifica que se trata de uma sociedade limitada. Terceiro exemplo, Maneta Equipamentos Cirúrgicos Limitada. Eu tenho aqui menção ao nome civil, porém também tenho menção à atividade desenvolvida. Nesse caso, tem um típico exemplo de denominação social, porque menção ao nome civil do sócio é algo que é facultado. Se eu tenho como foco atividade, trata-se de denominação social e sempre com a partícula LTDA ao final. Um quarto exemplo, eu aí tirei referência ao nome civil e eu estou colocando uma partícula qualquer, um elemento fantasioso para diferenciar o empresário, a sociedade empresária A da sociedade empresária B. Eu coloquei aqui, por exemplo, Sanitas, Equipamentos Cirúrgicos Limitada, mas também poderia ser Alfa, Beta, Gama, Equipamentos Cirúrgicos LTDA. E eu tenho aí um último exemplo, Sanitas Fantasias Limitada. Notem que se a minha atividade empresarial for equipamentos cirúrgicos, eu também teria aqui uma violação ao princípio da veracidade, uma vez que eu não estaria exprimindo de forma adequada e real a atividade empresarial desenvolvida. Indo para o nosso último ponto, então, seria justamente entender a formação do nome da sociedade anônima ou da sociedade por ações. Pelo artigo 1160 do Código Civil, que também tem uma disposição análoga no artigo 3º da Lei 6404, que é a Lei das SA, a companhia ou sociedade anônima ou sociedade por ações deve sempre adotar denominação social, ou seja, deve sempre fazer referência à atividade desenvolvida. E aqui eu tenho duas formas de compor o nome empresarial. Eu posso ter ao início companhia, por extenso abreviado e o restante do nome, ou ao final a composição do nome, como a gente vai ver, e a partícula SA ou S/A, que faz referência a uma sociedade anônima. Vamos então a alguns exemplos. O primeiro exemplo é justamente Companhia Vale do Rio Doce, o antigo nome utilizado pela Vale SA. Companhia ao início, Vale do Rio Doce ao final. Companhia Brasileira de Distribuição. Companhia denota que se trata de uma sociedade anônima brasileira de distribuição. Infere, denota a atividade que está sendo desenvolvida. Terceiro exemplo, Vale SA. Aqui outra composição. Vale, que faz referência à atividade desenvolvida pela Vale, e SA, empresa famosíssima, Vale SA. E você pode eventualmente pensar, mas não tem de forma expressa referência à atividade. É verdade. Eu não preciso ter necessariamente específico, Vale extração de minérios, Vale siderurgia. Eventualmente uma marca, eventualmente uma palavra, uma expressão que remeta à atividade por outras razões, pode ser suficiente para isso. Quarto exemplo, Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco, referência à atividade, denominação social e a partícula SA ao final. E eu poderia também pensar em uma outra hipótese, que é justamente o último item que eu coloco para vocês, que seria qualquer coisa, um elemento fantasioso, almôndega, educação esportiva, referência à atividade, SA. Então, essas são as formas que eu tenho de composição do nome empresarial de uma sociedade anônima. E aqui é particularmente importante levar em consideração que, em se tratando de uma sociedade anônima, o artigo 1160, parágrafo único, de igual forma que o artigo 3º da LDS-SA, no seu parágrafo 1º, estabelecem que, em razão do princípio da veracidade,
colocando uma ressalva. Você não pode fazer referência, adotar o nome civil na denominação social, salvo se fizer referência a fundador, um acionista ou uma pessoa que por qualquer razão foi importante para o êxito da empresa. E um exemplo seria a própria Klabin S.A., que guarda relação ao nome do fundador, se bem que hoje também poderia utilizar como justificativo o fato de se tratar de uma marca. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like no vídeo, inscrevam-se no canal e acompanhem os conteúdos. Um abraço, saudações comercialistas e até a próxima.